Bem-vindos, welcome, bem-vindos ao Immersive Talks do BRIFW, né, um evento criado para ser um laboratório de novas experiências entre moda e tecnologia. O meu nome é Rony Rodrigues e se essa é a sua primeira visita ao nosso conteúdo, eu te convido ao site brifw.com, onde você pode assistir todas as incríveis conversas dessa primeira edição, inclusive essa que a gente vai estar começando agora, tá bom? Então, a gente vai começar apresentando hoje os nossos dois convidados. Né? Primeiramente, é o Gonçalo, que é CEO da Plataforma I, que é uma empresa que começou com a parte de personalização, né, de itens de luxo, e depois, no meio do processo, encontrou um propósito maior, entendendo a necessidade na parte de moda on demand, onde a gente vê um futuro possível, uma redução, né, na parte de resíduos e mesmo da produção de um dos mercados hoje que é o segundo mais agressivo ao nosso planeta. Nosso segundo convidado de hoje é o Lui, que cuida da Digit, que é uma célula na plataforma I, e que faz toda a parte de digitalização dessas peças que tem como clientes Gucci, o grupo LVMH, e várias marcas deste grupo e outras marcas internacionais, inclusive a Farfetch. Bem-vindo, rapazes, tudo bom? Tudo ótimo. É ótimo estar aqui com você, Rony, e com todo mundo. Bom, tudo bom? Olá, Rony, tudo bem? É um prazer compartilhar um pouco aí de digitalização nesse universo da moda, que é uma indústria que está precisando desesperadamente por inovação. Legal. Bom, bem-vindo, rapazes. Gonçalo, eu vou começar contigo. Muita gente diz, né, que o começo, para cristãos, né, o mundo da moda começa com Adão e Eva, né, no momento que eles comem a maçã, né, e se enxergam nus e ali precisam a necessidade de ter alguma vestimenta, ter alguma coisa. Muita gente diz que a moda começou ali. Mas, para muitos arqueólogos, né, dizem que a moda começou na época pré-era do gelo, né, mais ou menos há 20 mil anos atrás, quando já foi encontrado fósseis de agulhas, né, que ajudavam, né, os humanos, né, ou os pré-humanos a desenvolver roupas e tecidos e roupas que fossem proteger eles contra o frio e outras necessidades. Mas dizem, né, que esses 20 mil anos, né, que se passou desde o descobrimento da agulha até o dia de hoje, os próximos 20 anos vão ser muito mais disruptivos. Né? Diz que os próximos 20 anos da moda, a gente vai ter uma disrupção que a gente nunca viu antes. Me conta, como é que a plataforma está atuando nesse cenário tão disruptivo, tão tecnológico, tão diferente? Como é que ela está sendo uma das protagonistas desse movimento? Conta um pouco para as pessoas o que é a plataforma I, e depois eu pergunto para o Lui como é que ele enxerga também esse movimento nos próximos 20 anos. Ótimo, é uma ótima pergunta. Então, eu discordo um pouco que a moda tenha 20 mil anos. É verdade que o vestuário tem talvez 20 ou mais mil anos, mas a moda, o termo, a palavra moda, é uma coisa recente, deve ter uns 100 anos, 150 anos. Quando os grandes estilistas, os grandes designers começaram a fazer as suas grifes, as suas marcas, isto começou talvez em Paris, e começaram a escalar a moda fazendo coleções. E em vez de fazer um a um, começaram a fazer, vou fazer 100 jaquetas, vou fazer 100 camisas, vou fazer escalar isso. E nós, no final do século passado, chegámos a um limite em que a produção de moda é muito maior, mas muito maior. Estamos falando de 20 vezes mais todo o ano, 20 vezes mais do que aquilo que a humanidade consome. Então você cria um problema, cria uma tensão social, também em termos de ambiente e tudo, uma pressão louca. E a indústria da moda é, neste momento, como você dizia, uma das mais
que contribui negativamente para isso. E como é que nós, em 2020, ainda aceitamos esses modelos? Não dá para aceitar mais. Não dá para aceitar que uma marca, que uma empresa, que uma grife produz lixo. Não, eu não aceito enquanto cidadão de um mundo com recursos finitos, limitados. E quando nós começamos a trabalhar com estas grandes marcas, com estes grandes grupos, de facto, como você dizia, nós começamos a fazer iniciativas de customização, de personalização. Como é que eu ofereço a um cliente da Gucci, ou da Dior, ou da Hermès, ou da Fendi, ou da Louis Vuitton, a capacidade de escolher uma cor diferente, um tamanho diferente, um material diferente, uma opção diferente. E muito cedo entendemos que, se nós utilizarmos ferramentas digitais, conseguimos salvar, conseguimos proteger recursos físicos. Eu não preciso de vender, não preciso de ter uma peça física para vender um produto. Eu posso ter uma representação digital, aquilo que nós poderíamos chamar um gêmeo digital, um digital twin, que tem exatamente o mesmo formato, é lindo, é muito impactante do ponto de vista visual, e eu, cliente final, vou comprar do mesmo jeito, em alguns casos até com mais impulso, o mesmo artigo digital, para depois aquilo ser produzido. E quando nós percebemos o potencial do digital, e quando nós percebemos o problema sério do sistema implantado, do sistema que a moda ainda tem enquanto indústria, entendemos que há uma enorme zona de valor se conseguirmos redesenhar esse sistema. Fazer coisas de maneira diferente, trazer o digital e trazer processos novos para algo que nós poderíamos chamar customização em massa. Não fazer milhares de artigos iguais, fazer unidades que cada produto vai ter um dono. Cada produto vai servir a um corpo. Cada produto foi pré-escolhido antes de ser fabricado. E a nova moda, a moda que eu quero deixar para as próximas gerações, tem que ser uma moda que não só tem valor financeiro, mas também tem que ter um valor de missão. Isto não foi criado só para eu ganhar dinheiro, foi criado porque tem um dono, foi criado porque alguém tem um interesse. E quanto mais reduzirmos overproduction, ou seja, a produção excessiva, em excesso, que não vai ser vendida, acho que vamos deixar um mundo melhor. E essa é a missão da nossa empresa, e tivemos muita sorte porque muito cedo grandes empresas, grandes marcas quiseram trabalhar com a gente, quiseram saber como nós podemos acrescentar valor. E é isso, agora temos que fazer crescer isto vezes 100, vezes 1000 para ter um impacto real. Uma coisa é fazer um projeto com 10, 20 marcas, é ótimo para começar, mas não cria impacto global. E nós, para termos impacto global, tem que ser uma coisa em escala, com muitas marcas, com muitas fábricas. Só para entender, porque são dois movimentos, né? Um de fato é a digitalização das peças e a comercialização dessas peças digitalizadas, que reduziria uma pré-produção, né? Reduziria uma pré-produção de material, sendo muito mais precisa a produção, né? Então, fazer uma produção precisa de acordo com a tua demanda. E a personalização é um outro fator, né? São dois fatores aí que contribuem. Vê se eu entendi direito. Um, de fato, é a digitalização das peças, que contribui para uma produção mais precisa, e outra, personalização, que traria, talvez, um espectro de maior valor para aquela pessoa que está comprando. Sim. O grande valor deste novo desenho nem está na digitalização, nem está na personalização. Está na produção. Eu neste momento, produzo para volume, para criar inventário, para criar estoque. E, infelizmente, cerca de 50% da indústria ou
é vendida com grandes rebaixas, com grandes descontos, muitas das vezes até com descontos que vão abaixo do preço de custo. Quando você desconta uma peça em 60%, 70%, 90% de desconto, está perdendo dinheiro. E porquê é que isso acontece? Porque a previsão da demanda nunca bate certo com a previsão da oferta. Uhum. Eu nunca sei, quando eu coloco 1000 ternos numa loja, numa boutique, nunca sei se vou vender tudo. Uhum. E porquê é que o digital e a personalização vão fazer com que esta equação da procura e da demanda seja mais aproximada? Porque você inverte o processo, você coloca no ponto de venda a capacidade de o utilizador final escolher o que quer, Uhum. qual é o artigo, qual é a cor, qual é o tamanho, e quando você clica quero comprar, aquele artigo vai ser produzido a posteriori, depois. Uhum. Então, há uma ligação entre a oferta e a demanda que é linear. Houve demanda, então eu vou oferecer a produção. E num cenário ideal, mas talvez utópico, 100% da indústria seria assim. Qual é o problema? O ser humano adora a gratificação instantânea. Eu adoro entrar num shopping center, num centro comercial, numa loja e comprar, vestir e sair da loja. E é verdade que o e-commerce já mudou um pouco isso, porque há 10 anos atrás pouca gente comprava online. Hoje, 20, 30% de nós compramos online e não tem essa coisa da gratificação instantânea. Você espera 2 dias, 3 dias, 4 dias para receber a sua peça de roupa. Então, com esse fenómeno do digital commerce, ou seja, de comprar digitalmente, qual é a minha expectativa? Em loja, nós vamos ver isso. As lojas vão ter catálogo físico, produto físico e catálogo digital. Sim. E você vai numa loja ver, olha, eu quero comprar essa camiseta. Ah, mas não tem na cor azul? Tem, mas é no catálogo digital. Você vai no catálogo digital, seleciona o azul e vai ser enviado para a sua casa ou vai ser enviado para aquela loja e você vai pegar uma vez feito, realizada a produção e distribuído. E vamos trazer mais este movimento on demand, ou seja, primeiro você compra e depois vai ser produzido. Uhum. E a minha expectativa, talvez ambiciosa, é que isto talvez um dia, eu espero ainda estar vivo para presenciar isso, seja 50-50. Uhum. Mas numa aproximação mais realista, eu acho que conseguimos rapidamente chegar a 10%, ou seja, uma em cada 10 peças não está lá, não é estoque, não é inventário físico. Sim. Vai ser só produzido e essa parte nunca tem desperdício. Não vai fazer lixo, não vai fazer descontos, não vai falhar uma venda. Você só vai produzir quando alguém já comprou. Exato. E quanto tempo demoraria esse processo de quando a pessoa comprou até a pessoa receber a peça, hoje? Hoje, as fábricas já são muito, muito ágeis, já são muito competitivas. Imagina, o produto mais complexo de fazer é calçado. O processo é complexo e nós temos fábricas que entregam calçado muito difícil de fazer em 4, 5 dias úteis. Ou seja, na mesma semana você recebe em sua casa um par de sapatos, botas, ténis, o que for. E esse é um processo e é um produto muito complexo. Se você for para roupa, para vestuário, imagina a blusa que você está vestindo, a minha blusa, pode ser no dia seguinte, em 24 horas, 48 horas, pode ser rápido. Em muitos dos casos, você nem nota que esse processo foi feito só para você. Uhum. E este último ponto é importante na questão da personalização. A personalização é um elemento para reeducar o cliente. Claro.
Se você não oferecer a personalização, a maior parte das pessoas vão optar pelo estoque, pelo inventário que já existe. Se a marca oferecer algo de diferente, só para você, é provável que essa pessoa queira um detalhe, o seu nome, uma opção de cor diferente e, por defeito, não se importa de esperar um dia, 2, 3 mais, porque sabe que aquilo é especial, é para você, é só para mim. Então, na verdade, a personalização é um artefacto para justificar esses 3 dias, 4 dias extra e para entusiasmar o cliente final num novo processo. Deixa só dar um exemplo. Na indústria automóvel, você não tem nenhum carro novo, nunca viu isso, com desconto. O preço é sempre o preço cheio. E como é que a indústria automóvel, de alguma maneira, engajou, empolgou o cliente final a esperar? Ofereceu um catálogo. E você hoje vai a um website, você vai a um site online e customiza o seu carro. E isso é interessante, mas o verdadeiro interesse da marca é produzir só depois da sua compra. Então, reeducaram o cliente para customizar o seu carro, mas, na verdade, o interesse deles não é a customização. O interesse é, eu recebi a ordem de compra e vou produzir e você vai esperar 1 mês, 2 meses, porque é o seu carro, na cor azul, com o motor A, com o rádio B, com as rodas C, e você mentalmente não se importa de esperar 2 meses ou 1 mês, porque é o seu carro. Então, é um efeito psicológico da personalização, mas o valor é o valor de eu produzir só o que vou vender. Eu não quero produzir para ter inventário morto, coisas na loja que não vão ter vida. Quero produzir só o que vai ter dono. Entendido. E essa é a grande revolução. Não, super entendido, muito legal. Tem um ponto que eu queria ver contigo para me ajudar. A gente viu que um dos movimentos também mais recentes que teve, depois do fast fashion mesmo, né, que é o mass production, das coisas, né, junto com a digitalização, acho que foram os 2 principais drivers da moda nos últimos 20 anos. Tem uma questão que a gente também fala de uma evolução mesmo do fast fashion num lado, inclusive, mais negativo mesmo, que é a questão do ultra fashion ou do time to market, né? A ideia do time to market é, olha, mas da peça que foi criada à produção, o espaço de tempo de produção mais curto possível. Mas pelo formato que tu está me dizendo, né, da plataforma ela consegue também atender do momento de criação ao momento de entrega numa super velocidade, certo? Sim, certo. Estou trabalhando com a digitalização antes mesmo de acionar a cadeia produtiva, né? Isso mesmo. E você consegue desenvolver coleções novas, só digitais, e até no limite oferecer a coleção que nunca foi feita e entender se o mercado gostou. Olha, eu vou fazer aqui um teste A/B. A, a minha blusa amarela, B, a minha blusa laranja. 80% estão pegando no amarelo. Não vai fazer o laranja. Você coloca à venda o amarelo. E o time to market é imediato. Eu coloquei um elemento digital no mercado, seja numa loja digital, seja numa loja física, num catálogo digital, num touchscreen, num iPad, sei lá, um tablet. Você tem um time to market imediato. E a grande revolução é a capacidade das fábricas em se adaptarem. Porquê? Durante décadas, há uma expressão em inglês que fala do fashion caravan, que é o ônibus andou, a fila andou. As marcas procuram sempre as fábricas mais baratas. Olha, o país mais barato é o Paquistão. Agora já não é mais o Paquistão, é o Bangladesh. Agora é o Vietnã. Agora é a Etiópia, em África. E a moda foi sempre pressionando a indústria, a produção, para mais barato. E isto é insustentável. Não dá.
A nova mentalidade tem que ser qual é a fábrica que é o meu parceiro, que não é a mais barata, mas é a mais ágil. É que consegue reagir mais rápido à minha demanda, reagir mais rápido ao que o mercado quer. Uhum. E eu não quero, se você quiser, eu vou utilizar esta expressão, espremer, ser agressivo com o meu parceiro de produção. Eu quero ter um verdadeiro sócio, alguém que esteja comprometido como eu estou, e eu vou pagar mais, na verdade, não vou pagar menos, porque o custo de produção é mais alto, mas eu sei que vou vender mais e, portanto, a minha margem no final é mais positiva. Uhum. Então aqui é um paradoxo. Como é que eu tenho mais dinheiro no final do dia se eu paguei mais no custo de produção? Uhum. Mas é verdade, porque as minhas vendas nunca vão ser descontadas, nunca vou ter descontos, saldos, e nunca vou produzir em excesso. Eu só vou produzir o que eu sei que vou vender. Então, no final do dia, a equação é benéfica para todo mundo. Para quem produz, que vai receber mais, não é aquele preço mais baixo, não. Vou ter mais margem e não vou fazer lixo, não vou criar moda que nunca ninguém vai usar. De novo, é um sistema que eu não tenho dúvidas que vai ser implementado, já está sendo implementado. A minha única dúvida é quão longe vamos chegar em termos percentuais. Será que algum dia isto vai ser mais de metade da moda? Não sei. Uhum. Mas a moda é tão grande, que se nós chegarmos a 5%, 10%, já é uma revolução. Total. Já é um feito enorme. Não, dizem que se a gente consegue chegar em 10% em algum organismo, a gente consegue modificar ele todo, né? Está vendo? Já vou tomar nota disso. A gente consegue atingir 10% até no organismo vivo, dentro de mutações da natureza, tu consegue desenhar todo o bioma, consegue trazer todo um novo desenho para o bioma. É muito interessante isso que tu falou, eu acho que a gente trouxe aqui marcas de luxo, mas eu acho que ele também funciona para marcas que não são de luxo mesmo, né? Porque, sem dúvida, um paralelo, depois a gente vai entrar, Luiz, fica tranquilo, mas a gente, aqui no Brasil, a gente teve um coletivo de meninos que criaram uma empresa chamada Queremos, que depois eles abriram também nos Estados Unidos, chamada On Demand, que o objetivo era um pouco parecido, não é da moda, é totalmente focado no entretenimento, né? Existia muita vontade de trazer algumas bandas, alguns artistas com preços internacionais, com preços mais acessíveis no Brasil, e ficavam naquela, consegue vender ingresso a ponto de pagar o show, não consegue? Então eles entravam em contato com o artista, né? Lançavam, olha, tem um calendário, o artista, sei lá, fez que pode vir tocar no Rio de Janeiro no dia 20 de maio. E eles lançavam o show e iam começando a vender os ingressos, para ver se chegava naquela demanda que liberaria o show de ser realizado. E pelo que tu está me falando, a gente poderia também entrar, né, em grandes marcas como Zara, H&M, C&A, aqui no Brasil, Riachuelo, num processo onde tu poderia criar a peça digital, lançar ela no mercado, né, a ponto das pessoas comprarem, e se ela chegar num número possível de entrar um número de 50, 100, ela poderia ser produzida sem o desperdício e a larga escala, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos algumas iniciativas dessas, temos até com influencers, só bloggers, imagina, que querem fazer uma coleção, mas não sabem se vai ter procura, se vai ter interesse, se vai ter mercado. Então, em vez de fazer, imagina só o que é que seria no sistema antigo. Eu sou uma blogger, quero fazer a minha marca, falei com uma fábrica, produzi inventário, estoque, eles obrigam a mínimos. Se você não fizer 500 blusas, não vai dar. Exato. Ela fez 500 blusas em 5 tamanhos, 2 cores, investiu centenas de milhares de reais e não sabe se vai dar certo. Imagina o oposto. Você colocou uma coleção digital, não custou praticamente nada, e você vai tomar o pulso, vai sentir se há interesse do mercado.
e o mercado falou, eu quero fazer 100 blusas, 200 blusas, e eu vou já com o preço fechado a uma fábrica dizer qual é o custo para estas 200 blusas. O custo é mais caro, de facto. Se você fosse comprar cada blusa em volume de 1000 blusas era R$10, aqui vai custar R$15, porque são menos blusas, mas você sabe que todas vão ter cliente. Então, nunca vai perder dinheiro. Mesmo pagando um pouquinho mais no custo, você sabe que a equação, no todo, vai funcionar. Enquanto que no cenário A, você tem um custo mais baixo, mas não sabe se vai funcionar. Pode perder dinheiro. Então, esse é um ótimo exemplo, que você estava falando de outras indústrias, mas é isso mesmo. E isto é um valor transversal, não é só para marcas e grifes de grande luxo, não é médio mercado, pode ser coisas baratas, pode ser coisas de volume, de coisas, como você estava falando, C&A, Zara, etc. Sem dúvida. Não, eu acho muito interessante isso, porque a gente começa a ver que, de fato, né, o consumismo é cada vez mais nocivo, não só ao planeta, mas ao individual, né, e a gente vê que, de fato, o futuro do luxo, não só do luxo, mas do segmento de moda, vai passar muito por essa questão da precisão, né? Eu acho que a precisão é uma palavra extremamente importante mesmo. Sem dúvida, e imagina, o consumismo tem uma coisa que ninguém vê, que é o impacto social na cadeia produtiva. Em lógicas de consumismo como as de hoje, e atenção, eu sou favorável de uma indústria pujante que venda muito, mas tem que ser uma venda com nexo, com lógica. Na lógica anterior, o impacto social é terrível. Quando você ganha porque encontrou um produtor mais barato, significa que você está pagando o mínimo possível. Em muitos dos casos, eu posso te falar, há donos de fábricas que perdem dinheiro só para ganhar o cliente, e eles depois vão subcontratar, e eles subcontratam, até um ponto em que não é sustentável, e você vê coisas como trabalho escravo, trabalho com crianças, trabalho com mulheres que estão em casa, que fazem trabalho a troco de comida. Sim. Porque financeiramente aquilo não faz sentido, não funciona. E a cadeia invisível que nós não vemos é terrível. Tem muitos e muitos casos de fábricas que ganham clientes, não vai dar certo, o valor que eles ganham financeiro não dá para pagar salários, e eles vão ter que se virar. E o virar é encontrar meninas que trabalham em casa para receber R$2 por dia, R$3, R$5 e um prato de sopa e comida para sustentar aquele preço que não dá. E depois você entra numa loja e compra uma blusa de uma marca a R$5. Como é que é possível uma blusa custar R$5? Não tem como. E isso vai ter que acabar. E quando você tiver uma peça, um dono, você pode pagar mais caro na produção, pode ser socialmente responsável, pagar um valor justo, porque sabe que você não vai perder dinheiro. Exato. Você pode-se dar esse pequeno luxo de distribuir o valor pelo seu parceiro, por quem está a fazer essa peça. Total. E isso vai ter que mudar. Total. Não concordo contigo, né? Se existe, eu acho, uma mudança forte nessa parte que é necessário do social, e a gente vê como o digital também vai estar ajudando nesse processo de ajudar essa demanda com precisão. Luiz, me conta, tu hoje é head de criação da Digit, né, que é uma das células da plataforma I. Me conta como é que é o teu trabalho, como é que funciona aí a Digit e como é que ela presta esse serviço para a plataforma I. Show. Antes de eu entrar nessa resposta, Rony, muito legal sempre ouvir o Gonçalo, a gente sempre tem essas discussões internamente, e ele colocou muito bem todo um contexto macro, geral, dessas transformações que estão acontecendo na indústria da moda, algumas, né? E é sempre interessante a gente entender, e fica cada vez mais claro ver que não é sobre nenhuma tecnologia, um gadget específico, né? É sobre os desejos e anseios de um consumidor, de um novo consumidor que está sempre, a cada dia, se moldando. A gente fala de sustentabilidade, que é imperativo hoje, é sobre fazer a coisa certa
para o planeta e para as pessoas. A gente fala sobre um indivíduo que é onipotente, né, que por toda a história da humanidade, o ser humano sempre procurou poder. E agora a gente está direcionando esse poder para as nossas escolhas individuais, desde o que eu entro na minha plataforma de streaming, o que eu consigo consumir ali de acordo com as minhas preferências, até a minha roupa, minha calça jeans, né? E a moda sempre perdeu essa chance de trazer o consumidor para dentro do processo. A gente sempre colocou vários produtos dentro de uma loja e esperou que o consumidor entrasse lá e escolhesse um daqueles produtos numa base de tamanho que não se relaciona com a medida certa do corpo dele, numa cartela de tons de azuis que não é o que ele procurava naquele momento. E agora a gente tem a tecnologia está disponível para sanar essas necessidades individuais de cada consumidor, né? Sem falar do on-demand, que a gente quer consumir tudo agora, tudo para já, ou às vezes não agora, mas a hora que a gente quiser. E também para moda, agora a gente tem essas ferramentas tecnológicas para satisfazer essa gratificação instantânea que o consumidor está sempre demandando. E quando a gente fala de transformação digital na indústria da moda, ou até essa remodelação de modelos de negócios para um modelo de on-demand, o digital é uma peça-chave. Ele acontece de ponta a ponta, ele está em toda a cadeia de valor, e ele é o catalisador para essa transformação de um modelo que é de brand push para consumer pull, né? E é aí que a Digit entra, porque com a Digit a gente, além de oferecer isso como um serviço para as marcas com que a gente trabalha, a gente também como a gente quer escalar isso, a gente quer empoderar as marcas a fazerem isso internamente. Então a gente também oferece uma consultoria para essa implementação de uma estratégia de 3D internamente. Então a gente atua nessas duas linhas de criar os produtos digitais para as marcas, ou ensinar elas a fazerem isso internamente, e mostrando também as possibilidades do 3D além do desenvolvimento de produto, além da comunicação, ampliando isso para um metaverso, para novas realidades. E aí a gente vai falar de realidade virtual, realidade aumentada, identidades virtuais, né, que hoje a gente está cada vez mais vivendo no mundo digital. Se a gente pensar que 6 horas do nosso dia, em média, a gente passa conectado no mundo digital, a gente está também desenvolvendo identidades dentro desse mundo digitalizado. No Instagram eu sou uma pessoa, no LinkedIn eu sou outra, então por que não vestir essas identidades com roupas digitais também? E aí a gente fala de uma nova lógica de moda, a gente fala de roupas que existem só na imagem, né? Roupas que são dados e nem precisam existir fisicamente. E é interessante também um pouco da minha jornada até a Digit, porque eu tive que passar por toda a cadeia tradicional de moda. Meu background é no design de moda, eu tive a marca Yarocheski por um bom tempo, trabalhando bem desse lado tradicional de fazer moda, com desfiles mundo afora. E aí uma coisa começou a me incomodar quando eu comecei a ver que as outras indústrias estavam nessa onda da transformação digital, e eu comecei a olhar o quanto a indústria da moda estava perdendo com essa transformação. Para ter uma ideia, o que se fala de transformação digital na moda hoje é o e-commerce, que surgiu lá nos anos 90, então uma coisa já muito defasada, e as tecnologias, principalmente de criação 3D, já vêm ajudando os profissionais como arquitetos, designers de produto, né, a indústria aeroespacial, automobilística, a criarem produtos realistas, com alto grau de qualidade, vender esse produto sem precisar produzir a peça física, como o Gonçalo estava comentando. E eu comecei a pensar, por que a moda não adota isso? E aí comecei a pesquisar as ferramentas que existiam na época, que ainda não estavam tão desenvolvidas, mas já era muito interessante e ajudava muito a agilizar esse processo de desenvolvimento de produto e deixar o processo mais eficiente, sustentável, e colocar o produto no mercado de forma mais ágil. E comecei a pensar em como aplicar essas ferramentas dentro do meu processo, tanto criativo, como do meu processo como empreendedor, um negócio de moda. E aí que também eu descobri que eu poderia trazer o consumidor para dentro do processo criativo, porque eu poderia fazer todas as minhas alterações de
estampas, né, de acordo com a vontade do consumidor. Eu poderia alterar as medidas, recolocar um bolso, até trabalhar com um scanner corporal desse consumidor, que hoje a tecnologia está muito evoluída. Eu consigo com o celular escanear o corpo de um consumidor em 3D de forma muito rápida e fácil. Então, eu conseguiria, com essas tecnologias, trazer o consumidor para dentro do processo, fazer várias iterações de design, sem produzir nenhuma peça física. E aí, só depois, com a compra, né, dessa peça, ela entraria em produção. Ou seja, eu consigo financiar a produção da minha peça, né, já ter a venda feita, para aí, sim, produzir a peça física em fato. E eu sempre quando falo com designers, que é o meu contato é mais direto com os designers de moda, com quem está mais envolvido no desenvolvimento de produto, é que o benefício do 3D ele vai muito além de quão bonito um render ele é, né? É justamente esse valor que, a partir do momento que o 3D existe, ele pode ser usado de várias maneiras e de ponta a ponta, como eu falei, dentro dessa cadeia de valor de moda. Desde a digitalização dos meus materiais, né? No ateliê da Aerochess a gente tinha muito problema de comprar muito tecido, e daí ter aquele estoque de tecido, ou ter que visitar um fornecedor, que às vezes era em outro estado, em outro país, para ter acesso a esse material. Hoje a gente tem plataformas e bibliotecas digitais de materiais, que eu consigo ter acesso a isso para começar a minha criação já no ambiente 3D. Depois, passando para a parte de estilo, de criação, um modelo tradicional né, o estilista criar no papel um desenho 2D, que ali ele está sujeito à interpretação irrestrita pelo fornecedor, porque ele não tem relação real com o produto, ou até mesmo com as medidas reais de um corpo, não tem uma visão 360 também dos detalhes. Então, essa comunicação que eu tenho tanto com o meu time, quanto o fornecedor, com a fábrica que vai produzir essa peça, ela vai ter muitas iterações e erros e peças pilotos que não são aprovadas, e essas peças viram lixo, né? Tem um dado, para ter uma ideia, que de 6 a 8 bilhões de dólares são gastos anualmente na indústria da moda só com desperdício de peças pilotos que não são aprovadas, que viram lixo. Então, aí já é um dos benefícios muito fortes da implementação de uma estratégia de 3D, que a gente consegue eliminar, reduzir, no caso da Aerochess, até a um protótipo, usando as ferramentas de visualização 3D. E aí, sem falar dos benefícios que a gente consegue integrar esse 3D num planejamento de merchandising, num planejamento de mix de coleção. Isso que eu ia te perguntar até. Essa consultoria de vocês ela vai além do produto, ela entra também no varejo, vocês fazem, por exemplo, prateleira infinita, de realidade aumentada, vocês vão além do produto, ou essa consultoria hoje é bem focada na parte de produto? Tudo, e aí que entra a conexão com a Platform.me, porque a ideia é a gente mostrar todo esse leque de possibilidades que vem com a digitalização, com a virtualidade, né? Nós temos projetos até que fala de roupa, justamente dessas roupas que existem só na imagem, que é para vestir um avatar, uma pessoa, que ela existe, mas é a versão digital dessa pessoa. Então, vai desde a gente mostrar os caminhos de showroom virtual, que hoje é muito importante para as indústrias da moda, para a indústria da moda, porque muitas pessoas não estão podendo viajar, a gente não está conseguindo ir para Fashion Week, a gente não está conseguindo ir para showroom fazer compra para o atacado. Então, as marcas precisam pensar em maneiras de vender essas peças, e o digital tem sido a solução. E com um 3D, o cliente, o comprador, consegue ver essa peça em 360, com caimento de tecido, consegue ver isso numa ambientação que vende o conceito, a temática daquela coleção, criada pelo estilista, pelo diretor criativo, enfim, até essas novas possibilidades como o Virtual Try-On, que a pessoa consegue, com realidade aumentada, vestir um calçado, vestir um tênis, e aí a gente aumenta o interesse dela pela compra, né? A gente fideliza até o cliente com essas interações de marca num ponto mais de marketing e branding, até realidade virtual, ampliando isso para jogos, né? Que é uma indústria hoje que supera a indústria da música e a indústria cinematográfica em milhões. Então, a gente também tem que começar a pensar que se a moda é
comunicação através da roupa, e a gente está expandindo as nossas identidades, a nossa expressão para o ambiente digital e também jogos, eu também vou querer vestir o meu personagem dentro de um jogo com a roupa da Gucci, com a roupa da marca XYZ. Então as marcas têm que pensar para além da roupa física, pensando nessas novas lógicas, das novas gerações que estão consumindo cada vez mais digitalmente, interagindo no ambiente cada vez mais virtualizado. E aí que eu imagino um futuro que a realidade vai ser muito sintética. A gente não vai ver mais distinção do que é real e do que é digital. As fronteiras já vão estar bem fluídas. Quando a gente vê uma peça digital, a gente não vai saber a diferença da peça física. A gente já consegue hoje, esse é a grande entrega, o ponto forte da Digit e da Platform E, é entregar peças que são tão reais que elas parecem verdade. Você pode até tocar essa peça digital de tão realista que o render parece. A gente consegue daí fazer Fashion Weeks virtuais, catwalks, né, a passarela da modelo andando em 3D. Então isso é muito empolgante, por isso eu sempre falo com muita empolgação de 3D e digitalização, porque vindo de um modelo tradicional, eu comecei a enxergar que eu estava fazendo mais do mesmo, que a indústria não precisava mais de produto, não precisava mais de discussões acerca de tendência, comprimento da saia, a próxima estampa da estação, mas sim pensar em como a gente revoluciona todo o modo de fazer, o modo de operar essa máquina da indústria da moda para essa maneira mais sustentável. E o 3D eu vi como uma peça-chave disso, e depois ampliando ainda mais para essa produção on demand, que eu vejo que está tudo conectado. Que, como eu falei, o 3D é uma peça-chave dessa virada de modelos de negócios para um modelo de sob demanda made to order. Legal. Me diz uma coisa, entre os devices aí que estão prometendo serem disruptivos e trazerem uma nova maneira de consumo, as pessoas falam muito dos smart mirrors, né, dos espelhos inteligentes. Quais são as tuas apostas, né? A gente está tendo uma evolução de device, a gente teve o celular, depois a gente teve o relógio, então temos a própria parte dos óculos, né, dos glasses. Mas uma das grandes evoluções que vai ter vai ser essa questão dos espelhos inteligentes, né? Como é que tu aposta nessa ficha? Como é que tu imagina? Uhum. Quando a gente fala de espelho inteligente, a gente fala da tecnologia de realidade aumentada. Isso já tem sido apontado por grandes birôs de pesquisa, grandes consultorias mundo afora, que é o próximo grande passo, a próxima grande revolução no varejo como um todo, né? Então as pessoas vão conseguir do conforto da sua casa provar uma peça, ver ela no ambiente, né, se relacionando com o ambiente. A gente vê aí os novos celulares surgindo com os sensores de última geração que mapeiam o ambiente que você está, consegue gerar toda uma relação de proporções e tamanho e projetar um produto ali se relacionando com esse ambiente. Então eu consigo ver o produto no tamanho certo que ele vai ser. E aí a gente pode falar, né, tipo, na arquitetura, eu consigo ver como uma cadeira vai ficar na minha sala, como um sofá vai ficar na minha sala, e com a ajuda dos espelhos inteligentes, ou até mesmo o celular, né, que é uma ferramenta que a gente está praticamente grudada na gente, a gente vai conseguir ver, provar acessórios, tênis, roupas, ver como fica no nosso tamanho, mudar contexto. E isso para mim já não é tanto uma novidade, porque se a gente pensar, os filtros do Instagram são isso, né? A gente consegue hoje colocar uma maquiagem, um filtro muito doido, consegue colocar um chapéu, um óculos. Então é uma coisa que o consumidor ele já espera, ele quer o próximo passo. E aí que eu falo que que esse próximo passo vai ser quando a gente não tiver esse atrito de hardware, que tudo for muito fluido. Então vai ter o boom aí dos óculos, tanto de realidade aumentada quanto de realidade virtual. Né, para quem não sabe muito bem a diferença, realidade aumentada é quando eu coloco um produto digital, uma camada de informação digital no mundo real, e a realidade virtual é quando eu me isolo do mundo real e entro numa realidade completamente diferente. Então, esses dois nichos, essas duas novas tecnologias vão ser a grande queridinha aí da próxima década, dessa década que a gente está entrando. Os óculos de realidade virtual já são considerados pelas grandes empresas de tecnologia como o novo computador. Então vai ser muito acessível, vai ficar cada vez mais democrático, então todo mundo vai ter. E
como futurista, eu gosto de inspirar as marcas, a indústria de moda também ser um pouco futurista, no sentido de pensar o mundo não pelo que é, não de a gente atuar no modo automático, tentando resolver, tapando buraco, resolvendo crise, mas sim olhar para o mundo como ele vai ser. Nossa, é um mundo mesmo impressionante, de 1000 possibilidades, né? Eu acho que um dos fatores mais interessantes que a gente viu recentemente foi o desfile, né, o show do Travis Scott, né, no Fortnite. E uma outra coisa também muito legal foi quando a Louis Vuitton, né, criou algumas roupas lá para o League of Legends. Eu acho que seria legal se tu pudesse, não sei se tu tem aí, nos mostrar um pouco e falar também um pouco de como é que são as suas criações e como é que fica esse material digital. Tem como tu nos mostrar? Uhum. Exato, é muito interessante que as marcas comecem a olhar para essas novas plataformas, essas novas possibilidades de consumo, né, de produtos de moda, que elas existem de maneiras que não são físicas, existem de maneiras digitais. E aqui eu tenho algumas criações que a Digit fez, para vocês terem ideia, o nível de realismo que a gente consegue chegar hoje com as ferramentas de 3D. E aí também é importante levantar uma outra problemática, que é quem que vai ser a pessoa responsável para fazer essas criações? Que hoje é uma área muito cinzenta dentro da indústria da moda, dentro do processo de desenvolvimento, de quem que é o operador de ferramenta 3D. Uma vez que a universidade, a academia não está formando esse profissional ainda, o fashion designer, o designer de moda, ele não é treinado em ferramentas 3D e quando ele tem interesse, ele precisa procurar por conta própria, através de tutoriais na internet. E o 3D artist, o artista 3D que cria hoje peças, produtos em 3D, ele não é treinado no design de moda, então ele não entende do produto de moda, como os tecidos que são usados, o caimento, a física, a modelagem, que é muito importante, e até mesmo a costura, porque para eu criar peça 3D eu preciso saber como montar essa peça no físico também, então entender da construção da peça é muito importante. E aqui eu mostro para vocês alguns exemplos que a Digit fez, de uma jaqueta esportiva, uma jaqueta bordô. Vocês veem a textura, ela é muito realista, então a gente consegue simular hoje o material com muita precisão. Aqui um outro trench coat de lã, uma lã azul, que a gente consegue também ver a física desse material, que ele é um pouco mais pesado, mais denso. Então, no movimento ali desse modelo invisível desfilando, a gente consegue ver que essa lã tem uma determinada gramatura, a gente consegue ver até a textura, detalhe da penugem dessa lã. Ou ainda explorar uma realidade que a gente não consegue fazer de forma física. Construir essa peça com uma animação que é realmente inviável fazer no mundo físico. E a gente entra aí no universo que vai além do hiperrealismo. A gente explora possibilidades que o digital nos permite voar na criatividade de uma maneira sem limites. Então aqui é uma bomber jacket, que ela vai sendo construída, que as peças vão se encaixando, algo que seria impossível de fazer isso no estúdio fotográfico, montando cenário, locação, vídeo, enfim. Então também um dos grandes benefícios do 3D é a gente ampliar as possibilidades criativas que vão muito além do mundo físico. Nossa, Luiz, incrível o teu trabalho, fiquei aqui muito impressionado, parabéns aí por fazer parte da Digit e do time da Plataforma I. Enfim, muito obrigado pela tua participação e foi ótimo contar aqui contigo. Eu que agradeço, Rony, muito obrigado e contem com a gente se quiserem saber mais sobre 3D, a implementação de estratégia 3D, as ferramentas que usam, como um designer muda essa mentalidade do físico para o digital. Contem com a gente, ache a gente nas redes sociais, que vai ser sempre um prazer trocar essa figurinha sobre virtualidades. Legal, obrigado. Obrigado. Bom, Gonçalo, eu tenho mais uma pergunta para ti, antes de encerrar o túnel, né? A gente viu que a Angela Arendt, né, quando era lá CEO da Burberry, foi uma pessoa que fez vários movimentos super interessantes nessa parte de 3D, mas muito focado no varejo, né? O papel dela foi tão forte, né, que a própria Apple contratou ela, né, imagina, uma pessoa da indústria, uma das maiores potências de tecnologia, tirou uma CEO da indústria da moda e colocou ela lá como, né, vice-presidente de toda a parte de retail da Apple, né? Eleita pela Forbes, 13ª mulher mais poderosa do mundo, é uma figura muito forte, né? Eu queria saber, além da Plataforma I, tu que é um cara que está sempre pesquisando, que tem essa questão do propósito muito forte,
Está vendo outras iniciativas dentro do universo da moda que podem servir de inspiração para outras categorias? Quem está protagonizando ao lado de vocês esses movimentos que são tão importantes para o nosso futuro? Então, essa é uma ótima pergunta. Há um grupo muito grande que eu gosto muito, que é o grupo PVH, que são os donos da Tommy Hilfiger e da Calvin Klein, de várias outras marcas, mas essas são as mais conhecidas. O CEO, eles agora trocaram a direção, mas o CEO disse que até 2022, daqui a 2 anos apenas, 100% da criação de desenvolvimento de novos produtos tem que ser digital. Aquilo que você acabou de ver, que o Luís mostrou, 100% das coleções deles têm que ser digitais. E para mim essa é uma das principais referências enquanto ambição, capacidade de visão. Uhum. Porque uma coisa é uma startup tecnológica, como aqui a turma, super dinâmica, super ambiciosa. Somos mesmo uma turma de fazedores. Nós queremos é fazer coisas. Mas imagina, uma empresa com 20 mil pessoas, como é que você muda a mentalidade? Então, eu sou fascinado por essa equipa que lidera a PVH. É talvez a minha principal referência. Do lado de salvar recursos e trabalhar essa parte de sustentabilidade, curiosamente, empresas que são detidas por famílias, não sei porquê, talvez pelo fator humano, psicológico, normalmente estão um pouquinho à frente. E, por exemplo, a H&M, o grupo H&M, são muito, muito ambiciosos em tudo que tem que ver com a responsabilidade ambiental. Lançaram agora uma iniciativa de desconstruir um produto acabado que você não vende, voltar a fazer fio e com esse fio fazer um novo produto, que é um processo bastante complexo. É um processo que fica mais caro do que comprar fio virgem. Uhum. Mas estão apostando muito nisso e preferem pagar mais caro, reutilizando os materiais, do que pagar mais barato e fazer do zero. Então, essas duas empresas, para mim, são as minhas referências. PVH, então Tommy e Calvin Klein para digital, e referência sustentabilidade, talvez a H&M, mas ainda nos primeiros passos. Ainda não é nada que você fale, uau, isso vai mudar o jogo. Ainda estão começando apenas. Legal. E quais são os próximos passos da plataforma? E o que tu está pensando para os próximos 3 anos? Qual é a tua grande ambição? Olha, depois dessa conversa, os próximos passos é chegar a 10% de todos os organismos. Não é? Eu não vou dormir, não vou descansar enquanto não chegarmos a 10% de uma fábrica, a 10% de uma marca, a 10% no total da indústria. E quando eu digo com certeza que a minha empresa, a nossa empresa, não vai ser capaz de lidar com 10% de todas as fábricas, mas este movimento da digitalização com impacto, não é digitalização para vender mais, não é digitalização para só crescer números, não. O impacto social, o impacto financeiro, o impacto ambiental, tudo isso que já falamos. Eu não vou descansar, a nossa missão é chegar aos 10%. Depois, o futuro dirá se vamos ser capazes de evoluir para 20%, 30%, mas os nossos próximos passos é deixar de ser uma empresa tecnológica de nicho, que trabalha talvez, eu vou-te dar um número, nós lançámos 125 projetos no ano passado, 125 produtos ou coleções. Há milhares, talvez dezenas de milhares de coleções todos os anos, portanto, isto ainda é muito pequeno. Claro que são coleções de marcas muito grandes. Nós lançámos a Dior, Fendi, Gucci. Estamos trabalhando com a The North Face, que não é luxo, é volume. Nós trabalhamos com marcas muito grandes, mas são
poucas, são 100 marcas, 200 marcas. Nós temos que trabalhar com milhares de marcas. E por isso o grande próximo passo é escalar, crescer o volume para ter um impacto real. Não ser só algo bom, legal, tem que ser impacto real. Incrível. Bom, Gonçalo, muito obrigado por participar aqui com a gente desse painel do BRFW. Foi ótimo, parabéns pelo trabalho que está fazendo. Não é só uma empresa, é um movimento mesmo extremamente interessante. Foi um prazer te conhecer, foi um prazer estar aqui com o Luiz junto. E sucesso, prosperidade, continua firme no teu propósito, que eu estou torcendo por ti. Muito obrigado, Rony, foi um prazer. Há uma coisa muito, muito grande que, enfim, não falámos aqui, que é a indústria no Brasil. Se nós conseguirmos ajudar 10% da indústria do Brasil, estamos falando de muita coisa. Então, estamos mesmo nessa intenção, e isto não é uma coisa para ser liderada pelos Estados Unidos, ou Europa, ou China, pode ser qualquer lugar, começando, por exemplo, no Brasil. Então, tudo o que nós podemos fazer juntos para melhorar, estamos afim e basta contactar, temos todo o interesse. Foi um prazer. Tá bom, obrigado, um abração e a gente se fala. Um abraço, obrigado. Então, pessoal, a gente está terminando o painel hoje. Muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado a toda a equipe da BRIFW. Obrigado, boa tarde.